mas é um amigo, pastor da SEAD, foi nosso pastor da SEAD. Depois a gente está na MEB lá com o pastor João Luiz, né? Homem de palavra, homem de ensino. Eu disse para os irmãos, né? Eu vou dar uma referência do pastor Cleves. Ele foi professor do pastor Portugal. Para quem conhece Portugal, para mim, é sumidade. Um dos melhores ensinadores que eu conheço. Aí quando eu publiquei a página do pastor, a foto do pastor Cleves, Portugal veio embaixo e disse: foi meu professor na Eclói. Falei: meu Deus. Aí a responsabilidade aumenta. Irmãos, eu estou com um grande privilégio de passar a mão no microfone para o pastor Cleves Augusto. Tenho certeza que como essa igreja gosta de Bíblia, não vai sair nada desta tribuna que não seja Jesus. Amém? Senhor Deus, aí está teu filho, e o Senhor sabe como está meu coração de alegria de receber ele aqui na sua casa. Abençoa o seu filho, encha com o Espírito Santo. Aqui tem ovelhas, Senhor, que saíram de casa para ouvir a sua palavra, para receber uma resposta vinda do céu. Por isso agora eu apresento o mensageiro da noite, para que essas mensagens entrem em nossos corações, não porque nós queremos ouvir algo, mas precisamos ouvir de Ti uma palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Obrigado, pastor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Agradeço a oportunidade de podermos estar aqui. Pastor Walter, nós nos conhecemos há algum tempo. Há algum tempo ele era da Assembleia de Deus Cordovil, eu era da Assembleia de Deus Consenso. É aquela questão de vaidade, viu? Vaidade. Então, quero louvar a Deus por estar com os irmãos aqui esta noite, para cultuarmos juntos, para exaltarmos o precioso nome do Senhor. Antes de mais nada, eu quero dizer assim: o bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu já disse, é uma satisfação muito grande estar aqui com o pastor Walter, conhecendo a igreja Getsemane e poder louvar a Deus junto com os irmãos. Eu gostaria de que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler um versículo no Salmo 23. Salmo 23. Eu não costumo dizer, tem muitas pessoas, podem ficar sentados mesmo, vou ler um versículo só, para os irmãos já fizeram a leitura. Muitos pregadores se jactam de dizer o seguinte: Deus falou comigo e deu-me esta palavra. Às vezes Deus não falou e nem deu a palavra, mas nesta noite talvez seja a primeira vez que eu vou dizer: Deus me deu essa palavra. Aleluia. Foi no dia 30 desse mês, anteontem.
para amanhecer ontem, a minha esposa está adoentada não, ela está acidentada e ela está de cama desde o dia 2 de setembro, passou 14 dias internada, fez a cirurgia no fêmur e de lá para cá ela está em casa, acamada. Então, para amanhecer o dia 30, 4 horas da manhã ela me chamou, que tem que virar para um lado, quando se cansa, vira para o outro lado, aí desce, tem que puxar para cima, e estamos aí nessa batalha. Então, eram 4 horas da manhã, quando ela me chamou, eu fui, e voltando, às vezes a gente perde o sono, né? É muito difícil acontecer isso comigo, mas às vezes acontece. Eu perdi o sono, aí dei uma olhada na internet e tinha um pastor falando algo, e aí Deus me deu a mensagem na palavra que aquele pastor estava falando no Salmo 23, verso 5, que diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Repetindo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Podeis sentar os que estão de pé. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, e antes de ministrá-la, eu preciso contar uma bênção que me aconteceu no ano de 2020. Eu prometi ao Senhor que sempre que fosse dada a oportunidade, eu estaria contando. No dia 12 de setembro de 2020, foi um sábado, nós passamos praticamente o dia todo na igreja, reunião do ministério, e à noite eu fui para casa. De manhã, no domingo, dia 13, quando eu acordei, a minha sobrancelha tinha virado para o lado de cá. Todos os cabelos viraram. Aqui normalmente nasce um cabelo branco bem saliente, aí ele estava bem em pé. Eu falei assim: vou arrancar, mas acabei esquecendo, ou alguma coisa eu não arranquei, e fui para a escola dominical. Quando foi e no culto à noite, quando foi na segunda-feira, eu amanheci com pressão alta, que eu não tinha. A pressão subiu, o meu filho me levou no UPA e a pressão custou descer. Eu fiquei algumas horas lá e fui para casa. 13/7. Quando foi na terça-feira, eu acordei com pressão alta, com a pressão alta. E aí fui levado para o Albert, e lá eu passei o dia todo tomando medicamento, tomando injeção, tomando outros medicamentos, e nada da pressão descer. Quando foi lá pelas 15 horas, a enfermeira disse para mim: se o senhor ficar aqui, a sua pressão não vai baixar, precisa de dar um jeito do senhor ir. E eu estava com muito frio por causa do ar-condicionado. Aí o médico foi chamado e me aplicou um diazepam e um outro medicamento. Aí a pressão que estava 16/8 foi para 20/10. Meu Deus! Em vez de descer, foi para 20/10. Aí eu falei para o médico: me deixa embora, eu não aguento mais ficar aqui. Aí ele disse assim: como que eu vou mandar o senhor para casa? A sua pressão agora está 20/10. Aí aplicou mais uma injeção, deu mais um medicamento, aí a pressão voltou para 16/8. E aí ele: tá bom, eu vou liberar o senhor. Eu fui para casa, e em casa a pressão desceu 13/7. Na quarta-feira eu tinha oftalmologista. Quando eu cheguei lá na doutora, ela olhou para mim e disse assim:
Eu expliquei para ela o que estava acontecendo com o meu olho. Ela disse: o senhor está com herpes zoster. Aí eu disse: o que é isso, doutora? Ela disse: olha, certamente o senhor teve catapora. E toda pessoa que teve catapora, o vírus fica dentro do cérebro. E a imunidade baixa pode aflorar, e foi o que aconteceu com o senhor. A sua imunidade deve estar baixa e a herpes pegou. O senhor corre para o médico, porque isso é perigoso. Mas mesmo com o plano de saúde, eu só seria atendido 15 dias depois. E não tinha como esperar 15 dias. Aí meu filho me levou no UPA, e como Deus trabalha direitinho, a doutora que me atendeu na segunda-feira, estava lá. Então ela já sabia. Aí me medicou aciclovir para 7 dias. E depois o senhor compareça à clínica da família. Então eu comecei a tomar um antibiótico e mais um outro medicamento. Queridos, dor era o que eu sentia. Dor. Quem já teve herpes zoster sabe que é dor. E o que acontece é o seguinte: como eu disse, Deus trabalha direitinho, só dá de um lado. Se der dos dois lados, a gente morre. Então, deu aqui. Inflamaram 3 nervos aqui, é o chamado trigêmeos. O olho ficou da cor de sangue. E a dor. Nas mulheres costuma dar abaixo do seio ou então aqui nas costas. De um lado ou do outro. Só dá de um lado, que é a providência divina para a gente não morrer. E quando eu terminei os 7 dias de antibiótico, eu fui à clínica e o médico me atendeu e disse assim: 7 dias é pouco, vou te dar mais 8 dias. Isso aí não é brincadeira. Queridos, era uma dor alucinante. Um negócio, era como um martelinho batendo aqui, ó. Começava bem aqui e vinha batendo. O olho que ainda sofre influência da herpes estava vermelho. E aí tinha uma marreta maior que batia aqui, uma pancada, e assim era dia e noite. Passou um mês, quando foi dia 13 de outubro de 2020, às 10h30 da noite, eu disse assim: Jesus, não aguento mais, eu acho que eu vou morrer essa noite. Eram 10h30 da noite. E eu dormia comigo mesmo. Aí eu dormi. Quando eu dormi, aí uma voz falou para mim: chegou um médico japonês aqui e veio para cuidar do senhor. Aí eu estava deitado e certamente eu estava assim. Aí o médico aplicou uma injeção aqui. Eu vi a mão, eu vi a seringa, essa seringa de dar vacina. Eu vi a mão e vi a seringa, não vi o médico. Ele aplicou aqui. Mas eu achei interessante, e comigo mesmo lá na revelação, eu falei assim: esse médico é engraçado, ele aplica a injeção com a mão só. Ele chegou assim e aplicou a injeção. E aí, o médico esteve ali, almoçou, ele pegou uma folha A4, cheia de quadradinhos, aí ele preencheu todos aqueles quadradinhos da folha, preencheu tudo. Eu ainda fiz assim, tentando ver o que ele estava escrevendo, mas eu não consegui ler nada. E aí ele ficou por aí. Quando ele almoçou, ele falou para mim assim: tem uma faca aí? Aí eu disse: eu estou sozinho aqui. Aí ele disse: não tem problema não, deixa, tranquilo. E eu sei que ele ficou ali comigo. Tudo indica, pela revelação, que o sol estava se pondo quando ele foi embora. Mais ou menos 5 horas, 5 e pouco, o sol se pondo. Aí eu acordei, pastor, às 5 horas da manhã. Sem nada.
Aleluia. Jesus é bom. Aí, nunca mais a dor doeu. Só que é provado que esse negócio não cura definitivamente. O vírus permanece lá dentro do cérebro. Entendeu? O vírus permanece lá. Mas se Jesus me curou, ele não vai voltar mais. O anjo tocou. E foi muito bom, irmão, saber que lá de cima está sabendo que eu estava doente, mandou o anjo. E o anjo da cura. Então eu fiz um trato com Deus de dar esse testemunho. Que Deus é bom. E Ele atende nas nossas necessidades. E eu vim aqui para, junto com os irmãos, glorificar o nome do Senhor. Eu quero falar essa noite, e eu prometo que eu não vou demorar, mas eu quero falar sobre 3 palavras. E nós vamos começar repetindo essas 3 palavras. Diga comigo assim: graça, poder e unção. Outra vez. Graça, poder e unção. Queridos, Deus, tudo que Deus tem perto dele, tudo que Deus fez com maior amor, Ele fez 3 em 1. Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Você é 3 em 1. Espírito, alma e corpo. A água é 3 em 1. Sólido, líquido e gasoso. Deus gosta de música. A melhor música que existe está com Deus. Aí Ele fez melodia, harmonia e outro. Ritmo, melodia e harmonia. E assim vão as coisas, todas as coisas que Deus fez assim, mais próximo. Um dia desse o pastor João Luiz disse também: olha, Deus não criou a água. Na Bíblia não está escrito que Deus criou a água. Então a água é o próprio Deus. A água é 3 em 1. Já falei aqui. Aí o que acontece? A palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Em toda a Bíblia não diz que Deus criou a água. Deus criou tudo, menos a água. Então, vamos esperar para Ele depois declarar para nós se Ele é a água. Porque a água é tudo, para tudo. A água não pode faltar em nada. A minha nora descuidou um dia desse das flores dela lá, com esse sol aí. Quando eu cheguei, tinha um jarro sequinho. Aquele não adiantou mais com água. Então, esta noite você está aqui na presença de Deus, da água viva. Não deixe passar, porque senão você pode secar. Aleluia. Então, quando no dia 30 de madrugada Deus me deu essa palavra, se eu falar alguma coisa pesada, é com Deus, tá? Não brigue comigo não. Aí diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas eu apresentei para os irmãos graça, poder e unção. Aí, por que isso? 3 em 1. Porque a graça se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, por meio da graça. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Você pode glorificar a Deus. Amém. Porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é um favor que nós não merecemos. É algo que é dado a nós sem merecimento algum. O mais terrível bandido, o mais terrível traficante, o mais terrível macumbeiro, o mais terrível dos terríveis, se encontrar Jesus, ele estende a sua mão de graça
e essa pessoa é transformada. Eu costumo dizer que Deus tem na mão direita, Deus tem a graça. O que acontece? Deus vai cuidando da gente com a graça. Ele estende a sua mão de graça por nós, sobre nós, de diversas maneiras e de todo o tempo. Aí o que acontece? Mas chega um tempo, às vezes, que a gente ultrapassa a medida. Quando a gente ultrapassa a medida, Deus não tira a graça, Ele exerce a misericórdia. Ele exerce a misericórdia. Quantos de nós viveu já algo assim, que parecia que a gente estava acabado, que a gente estava morto, reduzido a nada, mas a misericórdia do Senhor foi estendida sobre nós. Algumas pessoas, quando recebem oportunidades, olha, eu não vou falar muito, tá? Eu não tenho muito conhecimento, mas como a palavra de Deus é nova cada manhã, aí eu vou citar aqui um versículo. A palavra de Deus não é nova cada manhã. O que é nova cada manhã é a misericórdia. Vai dar 9 horas, daqui 3 horas é outro dia, né? É outro dia. O relógio de Deus eu não sei que tamanho é, nem como é que ele regula o relógio. Eu só sei que quando é na meia-noite de Deus, ele vai lá e renova para conosco a sua misericórdia. O profeta disse o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Primeiro a graça. Se a gente foge da graça, Ele não perde a gente, Ele nem corre atrás, Ele chama, Ele puxa. Aí Ele puxa a gente para perto e diz assim: eu vou exercer a minha misericórdia para com a tua vida. E a misericórdia de Deus é renovada e a gente permanece fiel. Eu acho que vale um aleluia, né? Então, a primeira palavra dessa noite é a graça. É a segunda, é a graça que nos redime, é a graça que nos traz para Deus. Aí a segunda palavra é poder. Sem poder, o crente cai. Ó, levanta cedo para buscar poder, desde madrugada até o amanhecer. Cristo dá vitória, quem obedecer, derrotar na vida jamais há de ter. Sem este poder, não vai. Os de invasão de trevas, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. A graça nos aproxima de Deus, o poder nos fortalece em Deus. Amém? Poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Lucas 4, 18 e 19 fala a respeito de nós recebermos o poder de Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estou falando sobre 3 palavras esta noite. Quais são? Graça, poder e unção. Mas outro dia, quem sabe, o pastor deixa eu voltar aqui, eu vou falar sobre 3 palavras: vinde, ficai, ide. 3 em 1. Aleluia. Glória a Deus. Então, graça, poder. É o poder de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos aproxima dele. E agora eu entro exatamente no versículo 5 do Salmos 23. Unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. Unção. Isaías 10, 27 diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Tiago diz: chame o presbítero da igreja e unge com óleo, e ore, e a oração da fé salvará o doente.
unção. Diga comigo, unção. Nós não podemos viver sem unção. Esse versículo aqui, ele pode ser interpretado de três formas. Primeiro, sobre a forma espiritual. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O transbordado, o cálice é a presença de Deus. Mas tem uma outra interpretação que diz o seguinte, que Davi, quando proferiu isso aqui, este salmo, e proferiu isso aqui, foi porque os inimigos de Davi, inicialmente, eram seus 3 irmãos. Então, quando Davi pecou, ele disse lá no Salmo 51, e em pecado fui concebido da minha mãe. Então, algumas pessoas, alguns intérpretes, eu não vou afirmar, eu só vou repetir o que dizem. Algumas pessoas dizem que Davi era um filho bastardo. Por isso os irmãos dele não gostavam dele. Primeiro o mais velho, aquele que achou que ia ser rei. Aí o que acontece? Aí Davi lembra da bondade e da misericórdia de Deus e ele fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem estava lá no dia que Davi foi ungido rei? Os irmãos. É tanto que Davi ficou lá no mato, cuidando das ovelhas. Todo mundo estava lá. Aí, como Deus trabalha direitinho, ele falou o seguinte: acabaram-se os mancebos. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ti, Deus não se esquece de mim. Aleluia. Hoje eu vou contar para os irmãos os livramentos que Deus tem me dado. Coisa linda. Por quê? Porque Deus não se esquece de nós. Aí apresentaram todos os 7 filhos, faltou. Aí o profeta disse: acabaram-se os mancebos. Aí o que acontece? O pai disse: não, tem um outro aí, que é o menor. O menor, ele está lá cuidando das ovelhas. Então a gente não vai almoçar enquanto ele não chegar. Irmãos, olha que coisa linda como Deus trabalha. Aí mandaram buscar Davi. Certamente Davi chegou cheirando a ovelha. Davi chegou cheirando a ovelha. Aí o que acontece? Quando Davi chegou, aí Deus disse: agora unge esse. Então ele foi ungido na presença dos seus inimigos. Os primeiros inimigos de verdade de Davi eram principalmente seus 3 irmãos mais velhos. Eles não queriam que Davi fosse abençoado. Dentro desta palavra que Deus me deu, eu quero lhes declarar esta noite: existem irmãos que não querem ver o nosso sucesso, que não quer ver a nossa vitória, que não quer ver a unção do Senhor na nossa vida. Mas não adianta, o Senhor preparou para você ser ungido na presença dEle, e Ele dá a unção na medida da sua aproximação dEle. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Deus manda chamar através do profeta e ungiu na presença dos seus inimigos. Olha, Abinadab não gostava de Davi de jeito nenhum. Se lembram o dia que Davi chegou lá e que Golias estava fazendo bagunça? Você se lembra? Vai dizer para mim que você não estava lá, né? Mas está escrito aqui, ó. Entende? No dia que Davi chegou, mas você sabe quem foi que ele levou, não sabe? Dos irmãos. Sabe ou não sabe? Então diga só um mineiro. Não é mineiro. Não é mineiro. Se fosse mineiro, sabia que ele tinha levado queijo. Pão e queijo, né? Então Davi foi levar uma alimentação para os seus irmãos que estavam em guerra junto de Saul. E o irmão mais velho de Davi, quando viu Davi: o que é que você veio fazer aqui?
largou aquelas poucas ovelhas por lá e veio aqui se intrometer em quê? Então, irmãos, primeira situação desse versículo são as pessoas que, se puderem, tira a nossa graça, tira o nosso poder, tira a nossa unção, mas eles não podem. Não adianta se levantar contra aquele a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu. Não adianta, porque a mão de Deus está estendida. A mão do Senhor está estendida sobre aqueles a quem Ele chama, a quem Ele ama, a quem Ele cuida. E Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Aleluia. 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 Glória seja dada ao nome do Senhor. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele me deu sobre as ovelhas. Sobre as ovelhas. As moscas que atacam as ovelhas. As moscas que atacam as ovelhas. Então, o pastor das ovelhas tem que ungir a cabeça da ovelha para espantar as moscas. É por isso que a palavra de Deus precisa ser ministrada na casa de Deus, porque é a palavra de Deus que espanta as moscas. Aleluia. Irmãos, tudo que acontece conosco sai daqui, ó, da mente, sai da cabeça. São dois ouvidos, são dois olhos, duas narinas e a mente. Satanás ataca a mente. A mente está onde? Está onde? Na cabeça. Então, Satanás ataca. Por exemplo, um dia desse, acho que tem poucas crianças aí. Um dia desse, uma irmã, esposa de um pastor, me ligou e disse: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. O senhor responde? Eu digo: responde. É pecado sexo anal? Eu disse: irmã, a resposta é curta e grossa. A natureza nossa não foi feita para isso. Isso é contrário à vontade de Deus, é contrário à nossa natureza. É a resposta. Isso era uma mosca que estava. Aí tem outras pessoas que dizem assim: pastor, a gente pode jogar baralho? Não, não pode jogar baralho. Porque, quem sabe, a gente não deve ter na nossa casa baralho nem de brincadeira. Sabe por quê? Porque se os irmãos virem a história de quem criou o baralho e por que ele fez aquilo, o baralho é feito para brincadeira, mas é feito para lançar sorte. Ele foi feito por um inimigo do rei Carlos V que queria sua destruição. Então, aí teve um dia que a minha irmã chegou de Brasília e ela comprou logo 2 baralhos que ia lá em casa. Ela, acostumada lá, ela é serva de Deus, mas não estava orientada. Aí, o que acontece? A gente vai jogar truco. Eu até hoje não sei, só sei o nome, truco, não sei o que é. Deve ser truco de truculento. Então, não serve. Crente não joga. Pastor, a gente pode. Olha a mosca atacando. Por isso que precisa de unção, por isso que precisa de óleo, por isso que precisa de graça, por isso que precisa de poder. Fala aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Irmãos, se nos faltar a unção, nós estamos perdidos. Eu já mencionei Isaías 10:27. O jugo será despedaçado por causa da unção. Pastor, vai no gabinete e pergunta assim: pastor, eu gostaria tanto de fazer uma tatuagem. Pecado fazer tatuagem. Olha, não está escrito na Bíblia que é pecado, mas é do mundo. Mas é do mundo.
E o que é do mundo não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não deve estar conosco. Ah, pastor, quando eu vim para a igreja, eu já tinha tatuagem. Tudo bem, você fez lá no mundo. Agora, aqui na igreja, batizados nas águas, servos do Senhor, fazer tatuagem não deve. Eu disse que a palavra seria um pouco dura. Entendi. Mas é a palavra que Deus me deu sobre a unção da cabeça. Então, irmãos, pastor, o que tem a gente cantar um funk? O que tem? Tem muita coisa. Tem tantos hinos para a gente cantar. Por que a gente vai cantar funk? Por que a gente vai cantar samba? O ritmo, tem muitos hinos nossos que é ritmo de samba, mas não é samba, é hino. E outra coisa, nós não cantamos música. Amém? O que nós cantamos? Hino, louvor, hinos. A igreja canta hinos. A igreja presbiteriana tem os salmos e hinos, é o hinário deles. A igreja batista tem o cantor cristão, é o hinário deles. A Assembleia de Deus tem a harpa cristã, é o hinário nosso. Então tem tantos hinos para a gente cantar. Por que nós vamos cantar música do mundo? Olha, se você anda cantando música do mundo, pode escutar que a mosca está rodando, está voando, fazendo barulho no teu ouvido. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Pastor Walter, eu não me escandalizo com nada, mas um dia desse quase que eu me escandalizei, que eu vi um irmão falando palavrão. E crente fala palavrão? Se falar, dá uma olhada que as moscas estão voando. Tem que botar óleo. Tem que ungir. Entende? Tem que ungir. Um dia desse, a minha filha está bem afastada. Eu estou muito triste por causa disso. E um dia desse ela falou um palavrão perto de mim. Aí ela levou o maior susto. E eu dou glória a Deus, irmãos. Eu dou glória a Deus. Porque eu nunca xinguei. Eu aprendi com meu pai. O meu pai, desde que aceitou Jesus, não saía a palavra torpe da sua boca. Um dia meu pai estava fazendo uma cerca. Ele furou o buraco para botar o moirão. E ele não prestou atenção que na cabeça do moirão tinha um nó. Aí quando ele jogou dentro do buraco o moirão, aí o nó bateu na cabeça dele. Aí o meu pai disse, graças a Deus. Aí o cunhado dele estava trabalhando com ele, ele largou o trabalho e foi embora e disse, Alzira, eu não trabalho mais com Samuel. Samuel machucou a cabeça, levou um toco de cerca na cabeça e deu graças a Deus. Ah não, ele tinha que xingar um palavrão. Mas meu pai não xingava, ele era lavado e remido no sangue do cordeiro. Mosca não voava, porque a cabeça estava ungida. Irmãos, existem tantos convites que a gente recebe. A nossa mente está cercada de coisas. Agora apareceu um tal de sextou. Sextou é mosca voando, viu? Sextou. Hoje estava na internet uma esposa do pastor dizendo sextou. A sorte que ela ia para um restaurante de um irmão. Mas esse negócio de sextou foi criado pelas pessoas que saem do trabalho na sexta-feira e vão para a cervejada, e vão para os pagodes, para os bailes, e só chegam em casa no outro dia de manhã e já com o dinheiro gasto. Deixe de levar o dinheiro para a esposa e deixe de levar o dinheiro para os filhos para sextar. Aí acaba o dinheiro dos outros. A poder sim.
força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no meu Salvador, pois confia no Cristo da cruz. Então, irmãos, nós que somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, tem muita coisa que a gente não fala. Há uns 15, uns 20 anos atrás, eu fiz uma bobagem. Eu tinha uma casa em pé de manga, eu morava em outra casa, tinha nossa casa ali no Conjunto da Marinha, aí tinha um pé de manga e estava carregado de manga. Eu fui com a minha esposa lá para pegar umas mangas. Ok, que eu fiz? Dei um divideiro, viu? Eu pisei com esse pé na escada e com esse na telha do telhado do lado. Mas a gente esquece, né? Eu pensei, não é só equilíbrio. Aí que aconteceu que quando eu fui pegar a manga, eu esqueci que o pé estava na telha, a telha quebrou eu. Aí sabe o que aconteceu? Eu peguei o braço, segurei e disse, glória a Jesus, quebrei meu braço. Aprendi assim, irmãos, assim, crente não xinga, crente dá glória, mesmo na dor. O salmista no Salmos 15 diz o seguinte, que quando a gente faz alguma coisa que é dano nosso, a gente não muda. Foi um dano para mim cair ali e fraturar o braço, quebrei o braço. Mas ele está aqui, ó. E eu continuo dando glória. Quantos glorificam o Senhor por isso? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por 2 semanas. Ah, não? Por 7 meses. Não? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha, eu já tenho 70 anos, viu? Um pouquinho mais de 70. Na casa do Senhor. Passei a minha juventude, estudei, as moscas voavam. Olha como elas trabalham contra a gente. Mas só tem uma coisa, por misericórdia de Deus, nunca faltou a unção. Por isso que diz assim, sejam sempre alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos repetir, vamos? Sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, meus queridos, quando a cabeça é ungida, as moscas não adiantam. Volta. Martinho Lutero disse o seguinte: a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Satanás não pode fazer ninho na nossa mente. Está repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Qualquer mosca que passar por perto tem que olhar, porque tem unção. Aleluia. A unção do Espírito, a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo. A graça nos aproxima de Deus, o poder nos fortalece em Deus e a unção nos sustenta em Deus. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Oh, quantos podem glorificar ao Senhor Deus. Eu gostaria de que essas 3 palavras ficassem gravadas nos nossos corações, na mente dos irmãos, a partir desta noite. Vamos lá. Primeira. Graça. Primeira. Graça. Segundo. Poder. Terceira. Unção. Estas são 3 palavras que elas precisam permanecer. Nós não podemos sair de Jerusalém. Nós não podemos abandonar a fé. E nós não podemos perder a unção. A unção é tudo na nossa
unção é que nos fortalece. A unção é que nos sustenta com o poder de Deus. Eu estou muito feliz esta noite em poder falar aos irmãos a palavra de Deus, a palavra que Deus me deu para trazer aos irmãos esta noite. Então, eu não mencionei tudo, mas tem muitas coisas que as moscas voam, mas se tiver unção, elas não podem pousar. Sabe o que acontece com as ovelhas lá no deserto? Elas precisam ser cuidadas, como nós aqui, nesse deserto que nós dizemos, as ovelhas precisam ser cuidadas. Aí o pastor tem que vir despejar azeite na cabeça da ovelha. Por quê? Porque as moscas, elas se aproximam do focinho da ovelha e elas põem larvas. Muitas vezes as larvas entram pelo nariz, pelo focinho da ovelha, e elas ficam desesperadas. Algumas ovelhas batem a cabeça na pedra e algumas ovelhas acabam morrendo. É por isso que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltará azeite sobre a nossa cabeça para evitar que a gente bate a cabeça. Tem muitas pessoas que estão batendo cabeça por aí. O que é bater a cabeça? É procurar. O irmão, eu estou desigrejado. Desigrejado é quem fica batendo a cabeça por aí. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois da manhã está em outro lugar. Permaneça fiel no lugar em que Deus te chamou. Faça a obra de Deus. Ajude ao seu pastor. Ajude o ministério. Seja aluno da escola dominical. Trabalhe para Jesus. E você estará sempre firme e constante.